Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Isaías. Em nosso estudo das Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, que os eruditos costumam dividi-lo didaticamente em duas partes, desde o capítulo 1 ao capítulo 39 como o juízo de Deus, e depois do capítulo 40 até o final, a salvação de Deus anunciada. Mas, entretanto, ainda que apresentamos essas duas partes do livro de Isaías, o livro não segue uma sequência exata, não tem uma ordem cronológica precisa, são mensagens e mensagens da parte de Deus enviadas ao povo de Israel em geral, e também Judá, e também a todas as nações. Mas também não precisa ter uma ordem cronológica precisa, porque muitos dos anúncios e citações das Sagradas Escrituras em Isaías projetam-se para séculos e agora milênios depois. Na verdade, Deus usava aquele tempo como preparativo e figuras da obra que ele iria lançar em Cristo Jesus. Portanto, tendo chegado ao capítulo 7, vimos que foi anunciado já uma destruição do povo de Israel, as 10 tribos, pela Síria, e uma destruição tal que praticamente não ficaria ninguém na superfície da terra. Deus comparou este fato como uma navalha que passasse pela pele de alguém, não deixaria cabelo nenhum. Assim seria a Síria, instrumento como navalha, destruindo as 10 tribos de Israel, não deixando ninguém. É o juízo de Deus contra a nação pecadora, conforme foi anunciado largamente por Oséias, Miqueias, Amós e mesmo Joel. Mas também no capítulo 7, começando o juízo de Deus sobre Israel, já decretando a sua destruição, Israel 10 tribos, sempre friso, mas também já falava que a virgem conceberia e daria à luz o Emanuel. Portanto, agora num subtítulo dos primeiros capítulos do livro de Isaías, estaremos estudando o juízo de Deus para as nações. E depois, na sequência, ainda como subtítulo, a promessa da vinda do Messias e o seu reino. Muito bem, chegamos até o final do capítulo 7. Entrando no capítulo 8, nós temos continuação do assunto do capítulo 7, mas uma palavra importante, o Senhor prevenindo sobre aquilo que estaria acontecendo. Recordando ainda o capítulo 7, vimos que a Síria, não a Síria, mas Síria, capital Damasco, ajuntou-se com as 10 tribos de Israel para destruírem Judá. E a palavra do Senhor é de forma nenhuma. De forma nenhuma. A Síria que será destruída. E temos um fato citado nos primeiros 3 versos, que assim lemos, capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande livro, ou um grande volume, e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome Maher Salal Hasbaz. Aí está um fato. Deus mandou Isaías ter o encontro com a profetisa.
ela concebeu e o menino nasceu com este nome tão incomum para nós. Mas o nome do menino significa a expressão dada no verso 1. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Ou seja, a Síria, capital Damasco, junto com Israel, querendo fazer Judá de presa, acabou sendo despojo, acabou sendo, na verdade, atingida, tanto uma nação como outra, pela Assíria. Deu-se ao contrário. Observe agora nas passagens seguintes, versos 4 até o verso 8, porque diz assim: porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da terra, ó Emanuel. Voltando às últimas palavras, a palavra do verso 8 termina assim: encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Observe a ligação do capítulo 7 com o 8, falando ainda do juízo de Deus contra a Síria e contra Israel, 10 tribos, e fazendo menção do Emanuel, o menino que viria pela Virgem e seria Deus conosco, e dizendo que a Síria se levantaria, em vez de Judá vir a ser presa da Síria e de Israel, vai acontecer algo diferente. A diferença é que a Assíria, capital Nínive, cresceria como um rio transbordante, iria invadir as terras da Síria e também de Israel, consumindo essas duas nações. Isso porque, além dos outros motivos, porque Israel estava se aliando com um povo inimigo, confiando nele para atracar o seu próprio irmão Judá. Mas seria presa fácil. Mas é importante entendermos como Deus faz as coisas, que o juízo de Deus que já começa em Israel, indo para a Síria, também vai alcançar Judá. Judá, as duas tribos, que seriam Judá e Benjamim, nação de Judá, capital Jerusalém, também seria invadida pela Assíria. Mas observa um detalhe, coisas simples, figuradas, como que Deus fala, que chegará até ao pescoço da tua terra, ó Emanuel. Ou seja, a Assíria iria crescer, invadir tudo, e iria invadir também Judá até ao pescoço. Isso significando que deixaria de fora só a cabeça. E a cabeça de Judá é Jerusalém, a sua capital, o governo. Assim, a cabeça sendo o governo de um corpo. E vai isso acontecer. Deus está anunciando antes. E acontecerá no tempo do rei Ezequias, que a Assíria invadirá Judá, destruirá muitas cidades e só deixará Jerusalém sem ser atacada. Mesmo assim, porque Deus iria proteger diante da fidelidade de Ezequias, rei de Judá, em Jerusalém. Observe os detalhes para nós compreendermos tudo o que está acontecendo. Donde Isaías não fala só a Judá,
ainda que seja profeta em Jerusalém, fala para Judá, fala para Israel e fala para todas as demais nações. Continuando a palavra, ainda no capítulo 8, que temos instruções claras da parte de Deus. O conselho que agora o Senhor dá é de confiar somente nele. Israel queria confiar na Síria, não deu certo, Deus foi contra. E a exortação é, o povo de Deus, confiar só em Deus. Leiamos os versos 9 a 14. A palavra diz assim: alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longes terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Aí está. Os povos se reúnem, os povos fazem pacto, fazem aliança, cada um almejando alguma coisa, como a Síria com Israel tinha os seus planos, mas Deus diz: podem fazer qualquer coisa, mas nada vai acontecer, porque a ordem do Senhor é diferente, é juízo contra as nações, é tempo de limpar a terra dos seus pecadores. É como Deus fala e depois vai reafirmar de uma forma muito mais clara. Mas aquele que quiser, confie-se no Senhor. Aí sim, como diz a palavra do verso 14, Ele vos será santuário, Ele será fortaleza, Ele será refúgio, Ele será esconderijo para aquele que nele espera, e espera só nele. Observa esse ponto. Nós vamos ver em Isaías também a citação mais de uma vez de Deus reclamando isso: o seu povo buscando aliança com outros povos. Não adianta. Podem fazer a conjuração, podem fazer aliança, podem fazer os planos, nada vai acontecer como planejarem. O que vai ser feito é aquilo que Deus determinou, e pronto. Ainda, palavras que Deus fala como conselho e orientação: não só estabelecer alianças e esperar em outros povos, mas também Deus dá outra instrução. Porque há aqueles povos que buscam os adivinhos, que consultam os espíritos, que consultam aos mortos, e a ordem de Deus vai ser clara, dizendo: nada disso façam. Como disse antes, é o Senhor Deus que deve ser refúgio, fortaleza, e aquele que deve ser buscado por quem quer algum bem ou livramento na face da terra. Assim, verso 19 em diante vai dizer: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? É uma pergunta que pode se colocar com assombro. E o verso 20 diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, a luz. Conselho direto de Deus. Não adianta consultar adivinhos, não adianta gol, não adianta consultar espíritos, não se deve consultar mortos. Que absurdo, vivo consultando um morto. E lembremos que Salomão já tinha dito: o morto não sabe nada, e o vivo sabe que vai morrer. Que grande vantagem!
Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Consultar os mortos, que absurdo. Mas a palavra ainda continua, dizendo que quem não consultar a lei e ao testemunho de Deus, nunca verá a luz. E haverá até ao contrário, um mal maior, verso 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos ou envolvidos com trevas, com ânsias, e arrastados para a escuridão. Se não buscar a Deus, Deus é luz, Deus é amor, eles vão se aprofundar em trevas. A situação se tornará pior. Observe que isso foi no tempo de Isaías, mas hoje está muito mais grave, porque de um modo geral no mundo, a procura de adivinhos, o buscar agouros, o consultar os espíritos e consultar os mortos é a coisa que parece mais comum. E muitos não estão atentos a isto, porque os filmes de hoje em dia estão mais baseados nisso, as novelas estão baseadas nisso, os livros, as literaturas diversas estão baseados nestas coisas, e tudo isso só leva a humanidade à escuridão. Pelo que vivemos o tempo que estamos vivendo. Há uma como que angústia no mundo, escuridão, e as pessoas vão contra o seu rei, o seu governador, e até contra Deus, mas esquecendo que a Deus mesmo nunca buscaram. Vão atrás daquilo que é proibido. Se alguém tem dúvida quanto a consultar os mortos e espíritos, aqui está bem proibido. Se não falarem segundo a lei e segundo o testemunho, não acharão a luz. Se buscarem os espíritos e consultarem os mortos, irão para a profundeza da escuridão. Continuemos mais um pouco. São várias palavras que nós temos no capítulo 8, nesse particular. Mas entramos então em palavras do capítulo 9. Em especial a partir do verso 8. O juízo de Deus, como anunciei no início, contra as nações. Primeiro nós temos estas palavras do capítulo 8, mostrando Deus já trazendo o juízo sobre Israel, e isso vai continuar agora no capítulo 9, verso 8 a 12. Vejamos que o Senhor, por Isaías, diz: o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Façamos uma pausa. Deus tem corrigido de diversas formas o povo, trazendo repreensões, mas não convertem-se. E chega a esse absurdo de dizer que os ladrilhos caíram, as figueiras bravas foram cortadas, mas com cantaria, com cântico, eles vão levantar de novo as paredes, revestir de novo o ladrilho e vão plantar outras árvores melhores. Ou seja, não estão vendo a mão do Senhor repreendendo-os. Palavra que já foi dita também em Isaías e em outros profetas. Castigo, em vez deles corrigirem, mais se rebelam. E aqui está uma expressão, mas Deus dá a resposta dizendo no verso 11 e seguintes: portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão.
correção de Deus. Já houve correção, não se emenda, e Deus vai trazer mais assolação. Continuando nesse aspecto, ainda no capítulo 9, do verso 13 ao verso 16, Deus fala que também vai tirar do povo a liderança com prudência e sabedoria. É de Deus que vêm os líderes do povo. Mas se o povo está em rebeldia contra Deus, Deus não vai dar um líder para a bênção, vai dar um líder para castigo do povo de Israel. Isso está prometido nesses versos do capítulo 9, 13 até o verso 16. Mas se isso é pouco, Deus diz no final do verso 16, melhor dizendo, verso 17: com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Observem, castigos não se emendam, a mão de Deus está estendida. Capítulo 10, verso 21 e 22. Mais castigo, agora Deus vai dar a liderança que vai conduzir o povo mal, para o seu próprio mal, mas não se emenda, a mão de Deus continua estendida contra eles. Vamos ao verso 21. Mais correção Deus vai trazer sobre eles. E o verso 21 diz: os resíduos se converterão sim, os resíduos de Jacó ao Deus de Israel. Interessante que em meio a um juízo que Deus está fazendo, correção sobre correção, entretanto, de vez em quando Deus fala de que isso vai dar como proveito alguns poucos se convertendo. 21 diz: resíduos se converterão. Sim, resíduos de Jacó se converterão ao Deus forte. E continua a palavra dizendo: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Mas aqui no capítulo 10 ainda, no início, observemos os primeiros versos. Juízo de Deus contra Israel. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a repetição, o refrão continua: a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Quanta coisa Deus fala contra Israel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. E oportunamente nos outros capítulos Deus vai continuar falando contra o seu povo. Ainda que, como vimos no verso 21 do capítulo 10, de vez em quando Deus dá um alívio, mostrando que, trazendo o juízo, alguns vão se converter a Ele. Mas não muitos, poucos. Sempre é os chamados remanescentes. Um restinho vai permanecer. Muito bem, se até agora estávamos falando do juízo de Israel, queremos destacar que esse juízo que começou pela terra de Israel não vai se deter ali. Deus vai mandar a sua correção para todas as nações. E assim sendo, vamos observar o anúncio disso através de Isaías, começando no capítulo 13, o verso 9. Capítulo 13, verso 9 a 11. Repetindo:
estamos vendo o juízo de Deus contra as nações. E o juízo de Deus começou no seu próprio povo, Israel. Até mesmo Judá sofrerá este castigo. Só que Israel vai ser destruído totalmente. Mas esse juízo, Deus avisa agora, será para todas as nações, não só Israel. Capítulo 13, o verso de número 9 até o verso 11. Diz assim: Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O que Deus vai fazer é bem claro: destruição das nações, uma assolação, acabando com os ímpios, com os pecadores, destruindo, retirando toda a iniquidade. Mas observe um particular: esta palavra não vimos já em Joel? Não está anunciado em Joel? Está. Palavra que também foi anunciada em Amós, e em Amós é interessante que Deus fala que virá a correção e a causa, e usava o Senhor pela boca do profeta Amós a expressão por 3 ou 4 transgressões, e citava o povo e o juízo que vinha sobre aquela nação. E agora ainda no capítulo 13, o verso 13 diz: Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. É de Deus que está vindo a correção. É Deus que nós vemos aqui citado, que tomou as armaduras, tomou, vamos dizer assim, a sua couraça, a sua espada, e saiu trazendo correção às nações. Em Joel, repito, isso está falado. Há muitos que usam a palavra de Joel dizendo que o inimigo das nossas almas se levanta trazendo prejuízo para nós. E fala do gafanhoto migrador, gafanhoto cortador, etc. Não é nada disso. É Deus mandando os seus exércitos para trazer juízo sobre as nações. Aqui está claro, verso 13: Farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos. É Deus quem está fazendo tudo isso, só que por enquanto anunciando pela boca de Isaías este juízo que certamente estaria vindo. Mas também Amós, também Miqueias, também Oséias e também Joel anunciaram a mesma coisa, cada um com a sua ênfase, com a sua característica. Mas observe uma coisa: o que nós lemos não é palavras que também estão escritas nos evangelhos? Não são palavras também do fim do mundo? Sim. Em particular, vejam a palavra do verso 10: Porque as estrelas dos céus e os astros deixarão brilhar a sua luz. Isso já aconteceu. Isaías está anunciando algo que vai acontecer relativo ao tempo de Isaías, mas já aconteceu. Então o juízo que Deus trouxe naquela época de após Isaías, o que o Senhor anunciou pela boca de Isaías, já aconteceu. Mas é a figura de que Deus é juiz de toda a terra, como disse Abraão. Deus julga os povos, e de vez em quando o Senhor sai corrigindo as nações. É quando então as estrelas, a lua, o sol deixam de dar a sua luz, porque é tempo de castigo sobre a face da terra. É o chamado dia do Senhor, que vem ocorrendo periodicamente sobre a face da terra, e os homens às vezes não percebem. Há tempos de luz
para a bênção e salvação. Quem viu e quem ouviu e aproveitou é salvo, mas quem não viu ou não ouviu aproveitando, sobre esse vem depois a correção ou a condenação da parte de Deus. E tudo isso projeta para finalmente o último dia, na vinda do Senhor, a manifestação do juízo total de Deus sobre todas as gerações. Então observem que é uma coisa figurada, espiritual, e não esperem o sol apagar para dizer que Jesus está vindo, nem esperem estrelas caindo para dizer Jesus, agora Jesus vem. Não, as coisas são de nível espiritual. A luz dos céus não brilha, o sol, a luz de Deus não brilha, a luz da lua, a igreja, o povo de Deus na face da terra não brilha, e nem os líderes representados pelas estrelas vão deixar a sua luz, não terão luz para trazer alguma coisa, porque é tempo de juízo de Deus sobre a face da terra. Isso para as nações e isso para cada um de nós também. É a mesma palavra. Continuemos. Indo agora ao capítulo 24, só vendo o que Isaías anuncia desse juízo de Deus sobre as nações. Capítulo, portanto, 24, os versos iniciais vão falar desse castigo geral no mundo daquela época, e a causa. Leia os primeiros 6 versos. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que sucedeu ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Poucos restarão. Não é só Israel, não é só Judá, é sobre toda a superfície da terra. Deus é Deus de todas as nações, de toda a humanidade. E ele visitaria naquela época, anunciada por Isaías, toda a face da terra. E observe a causa: transgressão, povo pecador. Ainda continua capítulo 25, o anúncio desse juízo generalizado. Capítulo 25, leia os versos 6 e 7, que dizem: E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Paremos. O que Deus está dizendo? Vai visitar todas as nações e retirar a máscara de cada uma delas. Cada povo se esconde atrás de uma máscara. Observe a história dos povos, a história do Brasil, a história de uma nação, a história de outra nação. Parece até que é uma coisa muito bonita. Que nada. A história dos povos é cheia de vergonha por causa do pecado. Eles ocultam o pecado e contam a história bonita.
para criar o civismo, mas na verdade Deus arranca de vez em quando a máscara. Observe o nosso país como está, quanto vexame em todos os lugares, em todas as classes. É Deus arrancando a máscara para mostrar como é verdadeiramente o povo. A terra está cheia de transgressores. Pelo que, quando Deus trouxer um juízo, sendo de uma época ou sendo o final, é com muita justiça que Deus o faz, porque já tem acumulado muito os povos as suas transgressões, se ocultado atrás de uma máscara, atrás da mentira. Continuemos mais um pouco, falando nesse aspecto de mentira. Vamos ouvir isso no capítulo 28. Leiamos no capítulo 28, ainda anunciando essa destruição generalizada, quando no verso 9 até o verso 13, lemos assim. Capítulo 28, verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. O que a palavra está dizendo? Que Deus vai permitir trazer uma situação tal, que por todo lado, é leis, é mais leis, mandamentos, mais mandamentos, regra, mais regra, mas não ajuda, porque não conserta o povo. Observem nas nações e no nosso próprio país. A cada época precisa mudar a lei, precisamos mudar a Constituição, aperta aqui, aperta ali. Tantas leis sobre o povo, mas o povo não melhora. E isso, ao contrário, vai a pior, cada dia pior. Lei do trânsito, agora no trânsito, além das questão da multa, com cobrança financeira para lesar o bolso das pessoas, para ver se assim se emenda, não resolve. Proibição da bebida alcoólica também não está resolvendo. Pode mandar mais leis. É lei sobre lei, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, mas não se esqueçam. Final, objetivo. O que vai acontecer? Se quebrantem e se enlacem e sejam presos. O que está faltando é graça. A procura de Deus, está faltando Deus no meio das pessoas. Não resolve isso. Continuando mais um pouco, ali no capítulo 28, verso 13, volta ao 9. A quem, pois, se ensinaria a ciência? Pergunta Deus. A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo quê? Por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Por que isso vai acontecer? Porque Deus fala, mostra o caminho, mas não querem ouvir. Então, será de outra forma, em que acabarão sendo apertados e oprimidos. Verso 14 e 15. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. O que é que estão dizendo aqui? Eles dizem que vem açoite, Deus vai mandar castigo, mas não vai atingir eles, que estão escondidos atrás da mentira, tendo feito aliança, observe, com o inferno e feito concerto com a morte. Acho que não vão chegar a eles o dano que Deus vai trazer. Pode mandar açoite, não vai chegar a nós. É a máscara com que se escondem atrás da mentira, mas Deus vai arrancar. Pelo que verso 16,
a operação de Deus vai ser essa. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. O que quer dizer isto? Deus vai agir. O que Deus vai fazer? Estabelecer uma pedra de esquina, é Cristo Jesus. Quem nela crer, não terá confusão. Não se apresse, descanse. Mas um caso é certo, que Deus vai mandar a saraiva, vai mandar a chuva, águas que vão penetrar o mais profundo e ao lugar mais escondido. Então não haverá nada escondido no dia da operação de Deus. A água penetra em todos os vãozinhos, em todas as fissuras, em qualquer brecha, por menor que seja. Assim é a palavra de Deus e a operação do seu juízo. Não tem escapatória. Não adianta esconder, nem se esconder com a mentira. Não. Deus vai achar no dia em que lhe trouxer o juízo sobre todos os moradores da terra. Ainda o verso 18 a 21 diz: e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. E ainda 20, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Deus agindo em todo o mundo, e não vai ter escapatória. Essa forma de dizer que o cobertor é curto e a cama estreita, que marido não vai salvar a esposa e esposa não salvará marido, pai não salvará filho e filho não salvará pai. Cada um cuide-se de si, cada um dará conta de si a Deus. Vai ser pessoal para cada um. Mas observe o açoite, a água vai estar agindo, é o juízo de Deus penetrando, e a cada dia se renovará e virá dia após dia, de tal forma que as pessoas vão se assombrar com aquilo que poderá acontecer a cada dia. Mas é o Senhor fazendo a sua obra, estranha obra. O seu ato, estranho ato. Quem é que entende? Ninguém. Só mesmo Deus sabe qual é o objetivo que Ele quer alcançar em cada um. Verso 22 ainda diz: agora, pois, alerta da parte de Deus, não escarneçais, não zombeis, para que as vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ao Senhor Jeová dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Compare uma palavra dessa com Pedro, 2 Pedro capítulo 3. A terra se reserva com tesouro para o dia do fogo. A mesma coisa. Juízos de Deus do passado é a presença de Deus, a atuação de Deus através das gerações, e isso projetando para o juízo final, que também acontecerá. O Senhor anuncia e o Senhor faz. Hoje o Senhor continua anunciando, e no futuro, que não sabemos o quanto demorará, se é que demorará, o Senhor de novo estará agindo. Lembrando, repito, friso, não é só coletivamente, é pessoalmente também.
é questão individual às vezes. Ainda, no verso 23 a 29, vem aquela expressão interessante da parte de Deus, quando diz assim, num discurso: inclinai os ouvidos, diz o Espírito de Deus, e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem gradado ou preparado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pau. O trigo esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Que tem esse texto a ver com o nosso assunto juízo das nações? É um discurso que o Espírito de Deus fala, quando ele diz: ouvi o meu discurso, ouvi a minha voz e atendei bem. Como é que o lavrador faz? Ele não tem uma atuação com sabedoria e ordem? Tem. Ele não faz cada procedimento na sequência certa e da forma certa, porque primeiro tem que preparar o terreno, aí passa o arado, aí quebra os torrões, aí vem então com a semente, semeia cada semente segundo o seu modelo de semeadura. Sobre sementes que não se pode passar com cavalo nem com carro, que destrói a semente. Cada uma delas trabalhada diferentemente, e cada uma delas depois, no seu devido tempo, é colhida. E como também, vamos dizer, cada fruto do campo é beneficiado de formas diferentes, porque há frutos do campo que da árvore se pode trazer à boca e dele já ter o proveito imediato, mas outros têm um processo ainda depois de colhido, como o trigo que vai para a eira, ali é malhado, é açoitado, bate-se com a vara para soltar o grão, e segue-se outros procedimentos, depois ainda vai para a panela cozinhar, e etc. Cada um tem o seu jeito, milho, trigo, ou outros mais. E Deus faz a pergunta no final: até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Repetindo, porque esta palavra aqui no meio desse assunto de juízo das nações é que o Senhor tem o seu tempo de fazer cada coisa. Há tempo de preparar a terra, para na terra lançar a semente. Há o tempo de trabalhar cuidando da semente para que germine, e há tempo de cuidar da plantinha que levantou. É tempo de sair de novo para a plantação e fazer a colheita. Aquilo que foi produzido é recolhido, e aquilo que não é fruto é queimado. Deus, na verdade, como um lavrador, estaria passando sobre a face da terra, e isso é periódico. Há tempo que é de preparar a terra, há tempo que é de semear, há tempo que é de colher, e a colheita é o juízo de Deus. Cada um receberá segundo as suas obras. É o que Deus está falando. Aqui faz-nos lembrar também da parábola do trigo e do joio. Trigo, tem um tempo de trabalhar com ele. Tem joio no meio, deixa-o ficar. Mas na colheita, trigo para o celeiro e joio é para o fogo. Assim Deus está fazendo na face da terra, de geração em geração. Entendamos o nosso tempo.
Em que tempo estamos? Na nossa vida, é tempo ainda de preparar a terra? É tempo de estarmos com a semente nesta terra, que pode ser o nosso coração, a semente, a palavra de Deus, parábola do lavrador, Mateus capítulo 13. É tempo de cuidar da plantinha ou é tempo de dar fruto? E Deus já está saindo para buscar o fruto? E a árvore que não dá fruto? O machado já está à sua raiz. Esse é o juízo de Deus sobre a face da terra. Por isso que há tempo parece que Deus não atua, mas está trabalhando. No seu ato, estranho ato. E no seu devido tempo, Ele passa visitando a sua lavoura. Continuemos ainda. Observe que isso é o juízo de Deus. Soltando para o capítulo 34, verso 1 a 4. De novo, anunciando ainda o juízo de forma geral. Deus diz assim: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Observe que palavras essas do juízo de Deus para as nações. Na época anunciada por Isaías, aqui fala como se já tivesse acontecendo, mas Isaías está anunciando aquilo que é certo, que acontecerá, mas palavras que são para o fim do mundo também, quando os céus se enrolarão como panos velhos que para nada prestam. Todos os juízos de Deus em todo o tempo são ainda anunciando o juízo que certamente se estabelecerá na nossa vida, no nosso povo, na nossa geração e também no final do mundo. E no verso 16 do capítulo 34 se diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu Espírito, o Espírito de Deus mesmo, as ajuntará. Deus ainda avisa, presta atenção, pode ler depois, que estas coisas certamente vão acontecer. Isaías anunciava, pode ser que Isaías não tenha visto alguma coisa, mas nós somos testemunhas. É só vermos na história bíblica, na história das nações, na história universal, que periodicamente Deus visitou cada uma daquelas nações que são citadas nos profetas que já vimos, como Amós, destaco Amós porque é muito claro em Amós, e agora em Isaías, que é o nosso estudo do presente. Assim sendo, vamos observar mais. Deus tendo falado assim de uma forma geral por todos esses textos que nós lemos, voltemos ao capítulo 10, porque Deus vai falar do juízo dele contra a terra da Assíria. Já falou contra Israel, as 10 tribos, capital Samaria, e agora Deus vai falar contra a própria Assíria. Primeiramente, vamos ler o versos 5, 6 e 7. O que está escrito ali? Assim disse o profeta Isaías: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine,
Antes, o seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Paremos. O que quer dizer essas palavras? A Síria, aqui é chamada vara da minha ira, mas já foi chamado navalha, que estaria raspando a terra, eliminando, tirando da terra os seus moradores. Aqui fala vara. Deus vai atuar. É também como um bordão, verso 5 diz, bordão nas suas mãos, uma vara nas mãos de Deus. E Deus deu ordem da Assíria atacar as nações. A Assíria não entende e acha que é dela, e quer mesmo destruir as nações, achando que isso é coisa dela. Intentou no seu coração e vai fazer. Muito bem, é um instrumento da ira de Deus, mas é Deus que está usando a navalha, é Deus que está usando a vara, é Deus que está usando o bordão. Assim sendo, verso 12 desse capítulo 10 vai dizer ainda: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Deus pegou como que um martelo para quebrar a soberba do seu povo, Israel e Judá, mas só que Deus vai pegar o martelo e vai quebrá-lo também. Porque a Síria não é juiz, a Síria é instrumento de juízo, e está se gloriando da destruição que fez. Então Deus vai visitar a sua altivez. Verso 13: porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. Olha como que a Síria fala das suas conquistas e da sua destruição. Só que isso não aconteceu ainda. Deus já está vendo o coração da Assíria e como que ela está entendendo o que está acontecendo. Verso 14: e achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Quanta presunção na nação da Assíria, achando que são os tais, que estão fazendo coisas pela sua sabedoria e pela sua estratégia, pela sua valentia. Verso 15: porventura, pergunta a Deus, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse ao que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pau. O que a palavra quer dizer? De onde já se viu isso? O machado achar que derruba a árvore. É o machado que derruba a árvore? Ou aquele que maneja o machado contra a árvore? Então o machado não pode se gloriar de nada do que aconteceu. Mas aqui a Assíria, tal como o machado, está se gloriando de derrubar as árvores, as nações. Mas Deus vai ter também a sua atuação com a própria Assíria. Verso 20 a 23 do capítulo 10, podemos ainda ler: e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel em verdade. Os resíduos se converterão sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição,
o Senhor Jeová dos exércitos a executará em meio a toda a terra. E segue mais algumas palavras de clareamento do que Deus está fazendo. Deus traz o juízo sobre Israel e depois Deus abate a Assíria para que os que sobraram aprendam de uma vez por todas para não confiar em nação alguma. Lembremos que em Oséias, Israel dizia que iria para o Egito, mas na verdade acabaria na Assíria, buscando socorro ou ajuda ou aliança com as nações. Mas agora Israel, o que sobrasse, aprenderia a confiar só no Senhor e não apoiar nas nações, porque ao final nenhuma nação estaria de pé, nem a própria Assíria estaria de pé. Continuando do juízo de Deus sobre a Assíria, no capítulo 14, observemos versos 24 e 25, atente para esse detalhe, do capítulo 10, eu salto para o capítulo 14, porque a palavra não está juntada no mesmo tópico. Falou da destruição, do juízo contra a Síria no capítulo 10 e vai repetir o mesmo assunto no capítulo 14, verso 24 e 25, quando diz: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. 25, quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desfie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Observe essa forma de Deus dizer. Deus vai sim quebrar a Assíria. Mas observe um detalhe: onde é que a Assíria vai cair? Um dos particulares vai cair na própria terra do povo de Deus. Deus está anunciando antes. Verso 25, releio: quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei. Para. Observe isto. A Síria vem destruindo as 10 tribos de Israel, vai invadir Judá, destruindo Judá, mas quando cercar Jerusalém, por causa daquele que ali está, Ezequias, que é um rei fiel, não conseguirá nada. É Deus anunciando antes. Pelo que ali, na terra e montanhas do povo de Deus, cercando Jerusalém, a Assíria vai cair. Isso aqui já aconteceu, mas quero observar, Isaías está anunciando o que vai acontecer com a Assíria, a nação que tinha capital em Nínive. Mas aqui está a figura também do que Deus fará no final dos tempos. O inimigo de nossas almas, os exércitos espirituais da maldade, atuam terrivelmente contra a humanidade, e em particular contra o povo de Deus. Mas Deus permite eles avançarem como juízo dele mesmo. Cuidado para isso. Mas chegará um tempo em que todo o exército inimigo do povo de Deus vai cair quando cercarem a cidade de Jerusalém. Muitos colocam isso lá na Palestina, mas não é. É nos lugares celestiais, a Jerusalém, morada de Deus. Aqui já está o anúncio, e isso será repetido em palavras seguintes no futuro por outros profetas. Quando houver o arrebatamento da igreja, que todos subirem a Jerusalém celestial, a potestade das trevas vai avançar como que numa investida final contra a cidade amada, a morada do povo de Deus que foi arrebatado para os lugares celestiais, mas ali cairá
nos lugares celestiais de Jerusalém espiritual. Aqui já está o anúncio, mas em figura na Assíria. Continuemos mais um pouco. Lemos até o verso 27. Observe que outra vez dou um pulo, vou para o capítulo 36, de 14 vou a 36, no verso 18 até o verso 20, porque aqui temos que Isaías já registra que esse fato aconteceu. Porque Isaías também profetizou 50 anos, né? Então, muita coisa que ele falou, observe que ele mesmo vê o cumprimento. Porque no verso 18 a 20 se diz: assim dizia o rei da Síria: não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor Deus nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor Deus, Jeová, livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Esta é a palavra de afronta da Assíria contra o Deus de Israel. Aí é que está a Assíria levantando-se e gloriando-se, como um machado pudesse gloriar por derrubar a árvore. Mas quem está segurando o machado? É o próprio Deus, contra quem a Assíria se levantou. Assim, no capítulo 37, verso 33, lemos quando se diz: pelo que assim diz o Senhor, resposta ao rei da Síria. Repito, capítulo 37, verso 33, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. E segue a palavra que vai mostrar que, na verdade, ali nos montes de Jerusalém, Deus manda um anjo só, que destrói 185 mil assírios, de uma só vez. E o rei da Assíria, humilhado, abatido, volta para a sua terra, e pela palavra de Deus, ele morreria na frente do seu ídolo, para saber quem é o verdadeiro Deus. É o juízo de Deus para as nações. No caso, primeiro Israel, e já anuncia a Assíria, e com um detalhe: Deus frisa o juízo contra o rei da Síria, muito soberbo. Voltemos ao capítulo 13. Capítulo 13 de Isaías. O juízo de Deus aqui apresentado é contra a Babilônia. Babilônia não é a Babilônia dos caldeus, a Babilônia de Nabucodonosor, não, que muitos podem confundir. Estamos séculos antes, gerações antes, é tempo do profeta Isaías. Aquela nação, antes de ser aquela grande nação, também foi visitada no juízo de Deus. O capítulo 13, versos primeiros dizem assim: peso de Babilônia, porque o que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Verso 3. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Ainda, já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes,
semelhante a de um grande povo, voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como uma assolação. Paremos. O título sobre quem isso se refere está no verso 1. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Também Babilônia, no tempo de Isaías, pela mensagem de Isaías, na sua época, teria a visitação. Eu quero que entendam e observem bem que até mesmo as palavras que estamos lendo é a palavra que está em Joel, a mesma palavra. Congrego as nações, multidão sobre os montes, como de um grande povo em reboliço. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Enquanto as nações, ou mesmo a Assíria, está juntando o seu povo para destruir as nações, achando que são eles, e não sabe que é Deus quem está fazendo, porque quem, na verdade, comanda o mundo é o próprio Deus. Quer sejam homens, quer sejam animais, tudo está na mão de Deus. Quer seja os movimentos da terra ou o soprar dos ventos, é Deus quem opera todas as coisas, executando o seu ato, repitamos, o seu estranho ato. A sua obra, estranha obra, mas é Deus que plantou alguma coisa nas nações e vem buscar o fruto. Se há fruto, é colhido para o celeiro. Se não há fruto, é o fogo mesmo que consome. Nós estamos falando do juízo de Deus sobre as nações, capítulo 13, lemos até o verso 6. Ainda, verso 17, a palavra no capítulo 13 diz: Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Aqui cita os medos, que não vai ser o primeiro juízo, mas será um juízo para bem depois. Bem depois. Continuemos um pouco mais, verso 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar o seu ou os seus rebanhos. Aí está, Deus anunciando antes. É interessante observar, para a gente ver a veracidade da palavra de Deus, que pela mão dos medos vai acontecer bem depois um outro juízo da parte de Deus, uma outra passagem do juízo de Deus, e que de Babilônia não vai ficar nada, só ruínas, como Sodoma e Gomorra. E com essa ordem de Deus, nunca mais será habitada, nem reedificada, de geração em geração. Por favor, vejam a glória e o poder de Deus, como a sua palavra é exata. Tivemos agora há pouco tempo, poucos anos, nós contemplamos isso. Notícia que saiu em todos os jornais, em toda a mídia. O Iraque, Saddam Hussein, falou que ia reconstruir Babilônia e começou a ficar com muitas ações de orgulho e soberba, não sabendo ele contra quem se levantou. Contra quem se levantou? Contra os Estados Unidos? Não. Contra o Kuwait? Não. Contra a Inglaterra? Não. Levantou-se contra Deus. Então quem olha assim a aparência, Estados Unidos, Inglaterra, outros países, invadiram o Iraque por causa do petróleo. Se o Saddam Hussein ficasse quieto com o petróleo dele, ele estava vivo até hoje. Mas foi se entremeter contra
uma ordem de Deus. Levantarei Babilônia, reedificarei, darei a glória do passado. Pronto. Olha lá o Iraque. Que Deus Saddam Hussein? Não existe mais. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Passam-se séculos, melhor, milênios. E Deus está como vigia. Não é bom desconhecer as Sagradas Escrituras. Eu observo que ele não fez isso na primeira vez. Da parte de Deus certamente houve avisos. Porque primeiro houve o ataque do Kuwait e já foi envergonhado e humilhado. Já era para parar ali, mas quis avançar, pronto. Aí já não houve mais remédio. Na segunda investida das nações, ficou do jeito que está hoje, que nós estamos vendo. Juízo de Deus contra a Babilônia. Observem que, igualmente, no juízo contra a Síria, o assunto está distribuído no livro de Isaías. Assim também contra a Babilônia. Vamos agora para o capítulo 21, verso 2. Quando de novo Deus volta a falar sobre Babilônia. O título do capítulo, em algumas versões, está Predição da queda de Babilônia, outra vez anunciada, quando no verso 2 diz: visão dura se me manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Outra vez contra a Babilônia, Deus levantando Elão, levantando os medos para fazer o juízo de Deus. Verso 6. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. Verso 8. E clamou como um leão o sentinela: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Verso 9. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eu vos anunciei. Observe como Isaías disse: o que ele ouviu, isso ele anunciou. Aconteceria. Vigia sobre as torres olhando, e da ordem de Deus já viria. Quando dissessem: veja um bando, cavaleiros em par, chegando, é a destruição de Babilônia. Só as formas como Deus fala, a forma figurada. Mas por favor, já estejam atentos que essas palavras que nós estamos lendo em Isaías são repetidas em Apocalipse. Hoje não existe a Babilônia de Isaías, do tempo de Isaías, nem do tempo de Daniel, tempo de Nabucodonosor. Mas entretanto, todas essas expressões, todos esses juízos de Deus é para falar contra a Babilônia espiritual, que Apocalipse aí cita com mais propriedade. Há uma Babilônia espiritual, onde o povo de Deus está como que escravos, está em cativeiro, mas haverá o juízo de Deus contra essa Babilônia. Continuemos um pouco mais e observem que outra vez vamos avançar muitos capítulos, indo ao capítulo 46 já, verso 1 e 2, repete-se o juízo de Deus contra Babilônia, verso 1 e 2, quando diz: Jabel está abatido, já Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira
para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram e não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Por que citei essas palavras? Porque Bel e Nebo são nome dos ídolos de Babilônia. Por isso que o nome de Daniel veio a ser Beltesazar, que é um louvor ao deus Bel. Mas séculos antes Deus está avisando que vai destruir os ídolos de Babilônia, Bel e Nebo, e que esses ídolos serão colocados como carga sobre montarias, mas é um peso excessivo, vai desmontar o animal debaixo de uma carga tão pesada. Não precisa ser exatamente um animal pegando as estátuas, mas a nação não conseguiria levar à frente o cuidado com os seus ídolos, tudo seria destruído. Ainda capítulo 47, juízo sobre Babilônia. Observe que não há uma sequência, nenhuma ordem exata, o assunto se repete longamente, se distribui por todo o livro. Os primeiros versos dizem: desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. E continua outras palavras mais, verso 3: a tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de reinos. Juízo contra Babilônia. Aí está. Já falamos sobre Israel, falamos sobre a Síria, juízo de Deus sobre a Síria, juízo de Deus contra a Babilônia, mas agora, por favor, voltemos ao capítulo 14. No capítulo 14, tem a citação de novo desse juízo de Deus contra Babilônia. Mas eu deixei por último por causa do assunto. O verso 4 diz assim: então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Uma pausa para nós explicarmos. Deus está falando do juízo de Babilônia, mas aqui em particular contra o rei de Babilônia. Mas não é sobre o rei que Deus está falando, não. Está tomando o rei de Babilônia como figura, ainda que o rei de Babilônia também foi destruído no juízo contra aquela terra, mas aqui no capítulo 14 é figura. Vejamos, por exemplo, o verso 5 e 6. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. 6. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. De que está sendo falado? De alguém que dominava as nações, alguém que com praga incessante agia contra as nações, mas agora está no juízo. Observe verso 8: até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Não fala de vegetação, fala de povos e nações que desde que o juízo de Deus começou contra este rei de Babilônia, já estão sossegados, já não são afligidos, oprimidos,
e destruídos por esse rei que atua assim, desta forma. Muito bem. Agora vejamos o verso 9 e 10 ainda. Que dirão os povos, os reis dos povos ainda? O inferno, verso 9, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós? De quem está falando? Mais um pouquinho, verso 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, os bichos te cobrirão, fazendo uma figura daquele que desce à sepultura para ser destruído, aniquilado, desfeito. Muito bem. Mas agora se declara quem é. O alvo dessa figura não é o rei de Babilônia, mas, verso 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Não é do rei de Babilônia, é de Satanás, o querubim ungido, colocado para proteção nos lugares celestiais. Achou-se tão majestoso e glorioso que quis ser Deus. Disse que seria igual ao Altíssimo, iria para as mais altas nuvens do lado da banda do norte. Ali estaria o seu trono e o seu reino. É uma divisão no reino celestial. Muitos fazem divisão na terra, esquecendo que divisão tem a sua origem ali, esquecendo do juízo, domínio, senhorio de Cristo Jesus, e vão fazendo coisas por aí afora, achando que estão bem. Estão nas mais altas nuvens, mas estão na banda do norte. Guardem sempre essa expressão, banda do norte. É o lugar escolhido para Satanás, com todos aqueles que o seguiram. Quantos o seguiram? Não diz aqui a palavra, mas a Satanás seguiram os anjos até 1/3 daqueles que habitaram no céu. 1/3 deixou os seus lugares, funções no reino celestial e foram para a banda do norte, abriu um outro reino. E Deus está mostrando o juízo contra eles, em especial contra Satanás, mas observando que é falado isso no meio do juízo contra a Babilônia e mais particularmente contra o seu rei. O rei de Babilônia prefigura então Satanás. E a palavra do verso 15 diz: tendo dito no verso 14 que ele subiria acima das mais altas nuvens e seria igual ao Altíssimo, o verso 15 tem a sentença: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí está a sentença de Deus. Subir? Não, vai descer. Todo aquele que se exalta é humilhado. Mais à frente, no verso 18, volta a repetir: todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Aí está.
a palavra que o Senhor diz no seu juízo contra Satanás. Nós veremos essa palavra sendo repetida e também com detalhes mais acrescentados quando estudarmos o livro de Ezequiel. Haverá a mesma palavra do juízo de Deus contra nações, contra também Satanás e os seus seguidores. Muito bem, passemos à frente. Agora mais ligeiramente, no capítulo 14, verso 29 e 30, não precisamos ler, só cito, porque não tem detalhes aqui, detalhes maiores vimos no livro de Amós. Não esqueço que Amós fala a mesma coisa, só que lá com mais clareza, diz qual é a causa do castigo que Deus trazia sobre os filisteus. Assim, capítulo 14, versos 29 e 30, em particular, resume o que Deus faria contra os filisteus. Por exemplo, verso 29, não te alegres tu, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Achando que por causa das nações serem destruídas, ou a fraqueza de Israel, que estaria bem, não, vai surgir alguém que lhe trará o mal. São palavras breves no juízo contra os filisteus. À frente, indo ao capítulo 15, primeiros versos, já é o juízo de Deus contra os moabitas. E ligeiramente, o verso 1 e 2 diz: peso de Moabe, certamente numa noite foi destruída Ai de Moabe, e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. E assim a palavra vai falando de cada uma das cidades dos moabitas que seriam visitados no juízo de Deus contra essa nação. E essa palavra se estende por todo o capítulo 15, por todo o capítulo 16, de tal forma que no capítulo 16, verso 13 e 14, lemos: esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe, mas agora falou o Senhor dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, será envelhecida ou envergonhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo de Moabe será pouco, pequeno e impotente. Observe que a Filístia, os filisteus já não existem mais, os moabitas já não existem mais como nação. Tem nações que Deus visitou e destruiu totalmente. Continuando, muito brevemente também, no capítulo 17, temos o juízo de Deus sobre a Síria, Damasco, ainda que já lemos sobre isso no capítulo 7 e no capítulo 8, o capítulo 17 volta a falar: peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e não será cidade, mas um montão de ruínas. O verso 6, mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Observe aqui um particular, gente. A Síria existe até hoje, mas naquele tempo Deus comparou que vai ficar sobrando os sírios, como que numa árvore que tudo foi tirado, vai ficar 2 ou 3 azeitonas. Mas hoje, até hoje, existe a nação da Síria. Mas por favor, observem como que Deus diz no verso 7 e 8, ao falar da Síria, capital Damasco. Verso 7, naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens de sol. Então haverá um remanescente, um pouquinho de gente que vai sobrar na Síria,
e naquele tempo reconhecerão o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e não irão atrás mais dos ídolos. Continuemos um pouco mais. Capítulo 19 é o juízo de Deus contra o Egito. Primeiros versos somente. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Aqui também se fala, na extensão do capítulo 19, que os egípcios serão enfraquecidos, ficarão poucos entre eles. Não mais aquele Egito das pirâmides dos faraós, mas até hoje aí está o Egito, nação que permaneceu porque Deus assim o disse. Continuando, mais à frente, capítulo 20, o juízo de Deus contra os etíopes. É citado os etíopes nesses versos do capítulo 20, que também seriam visitados pelo Senhor no seu juízo contra as nações. Sem mais detalhes, mas o importante, quando Deus fere os egípcios e os etíopes, descrição do capítulo 19 e 20, vai se dizer depois que nunca mais Israel vai se apoiar no Egito e na Etiópia, porque Deus estava também dizendo isso, que sempre eles estavam confiando no socorro, no livramento do Egito e da Etiópia, mas essas nações serão enfraquecidas para a vergonha de Israel, povo de Deus, que fica esperando naquilo que no mundo tem alguma aparência, como se pudesse livrar no dia do juízo de Deus. Não haverá ajuda, mas aprenderão. Não pode se confiar em ninguém. Vá ao Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra que vimos como conselho no capítulo 8, ainda mesmo nesse estudo que estamos fazendo. Na continuação, capítulo 21, juízo sobre Edom. A palavra citada aqui é Dumá. Dumá. Dumá é cidade da nação de Edom, como também se chama de Monte Seir, descendência de Esaú. Deus iria tirar também esta nação, e aqui, brevemente, muito curto, Deus fala do seu juízo sobre Edom, capítulo 21, em especial versos 11 e 12. Indo à frente, capítulo 21 ainda, verso 13 em diante, juízo de Deus sobre a Arábia. Também Deus visitaria a Arábia, e ali exerceria o seu juízo contra aquele povo. Leia o verso 13, peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandante de Dedanim. Muitas vezes a citação é de cidades da nação, prefigurando a própria nação. Verso 16, porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiros, toda a glória de Quedar desaparecerá. Deus visitando também a Arábia no dia do seu juízo contra esta nação. Continua ainda o capítulo 22, a partir do verso 4 e 5, ou mesmo todo o capítulo 22, volta o Senhor a falar do seu povo, em particular contra a nação de Judá. Não é mais Israel 10 tribos, mas Judá, capital de Jerusalém. Por exemplo, versos 4 e 5, portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Então, figuradamente, Isaías diz que não quer ser consolado de forma nenhuma, ele quer estar longe dos olhos dos que observam para chorar amargamente
o juízo que Deus trará sobre Jerusalém. É uma forma breve com que se expressa o castigo de Deus sobre esta cidade. E segue muitos outros versos nesse capítulo 22 que acabamos lendo. Mas, ainda no capítulo 22, me lembro aqui de destacar uma observação de Deus. Na visitação que Deus vai fazer a Judá, verso 12 é um convite de Deus. Convite para quê? E o Senhor, Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e à rapadura da cabeça e ao cingidouro do saco. Deus vai trazer o castigo, como anunciou também Joel, para que cada um caia em pranto e venha ao pó se humilhar. Muito bem, continua a palavra. 13. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deus está afligindo o povo para eles deixar as suas más ações e se converter e ser salvo, mas eles dizem: bom, o negócio é esse, vamos aproveitar e comer e beber enquanto podemos, porque amanhã morreremos. Deus não gostou desta palavra. É como uma zombaria contra o seu juízo e a sua misericórdia. Pelo que, aí vem a resposta de Deus no verso 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Deus não gostou disso. Vai trazer o castigo duro, porque na correção, em vez de converter, eles zombaram, tal como aquela criança ou o moço que leva a surra do pai ou da mãe por uma má ação e ri-se da vara que, ou da surra que levou. Eu lembro de ter feito isso certa vez, mas aí o pai e a mãe bate com mais vontade ainda, aí dói. Se doendo, a gente queria fazer de conta que não doía, mas depois dói. Assim está Judá, levando uma surra e querendo zombar, falando que não doeu, que vai fazer festa ainda. Mas Deus, isso não vai ser esquecido, vai ser cobrado isso, certamente. Muito bem, o último juízo expresso nessa sequência de juízo é sobre Tiro, no capítulo 23. Também Tiro é lembrada nesta visitação que Deus passa pelas nações. E aqui são palavras mais figuradas, como no verso 7 se diz: é esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-la-ão os seus próprios pés para longe andarem a peregrinar. Também a terra de Tiro será visitada no juízo de Deus e sairá o povo demandado para longe, os seus próprios pés o levarão para longe na visitação de Deus. Nós vamos estar interrompendo nosso estudo aqui, ao terminar todos os juízos expressos por Deus contra as nações, e voltaremos nesse mesmo assunto, só que mostrando o efeito desse juízo de Deus, porque Deus não fere e castiga para destruir. O ferir de Deus e o castigar é para que haja arrependimento e conversão, e nisso continuem vivendo. Mas nós veremos que este efeito da misericórdia de Deus será expresso no nosso próximo estudo, na continuação da análise do livro de Isaías, e estaremos entrando no capítulo 25 então. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.
e a toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.